Olá, amigo internauta, você que nos acompanha aqui hoje novamente, Fred e João, professor Ademar Ramos, aqui hoje na casa do professor Ademar, também Carlos Torres, conversando um pouco mais sobre os temas que vocês nos apresentaram, como perguntas, como dúvidas, e tem muito mais coisa que vem pela frente aqui nos programas de hoje, mas tem uma dúvida aqui de uma internauta, o Ademar, e de um outro internauta, o Paulo Oliveira de São Paulo e a Nathalie Oliveira de São Paulo. Os dois perguntam, depois você vai falar sobre mediunidade também, que é uma pergunta que está dentro do contexto. Mas os dois perguntaram sobre parentes que morreram, se eles podem se encontrar novamente com a gente na moto astral. E aqui a Nathalie fala assim: olá Ademar, acompanho sempre seu trabalho, parabéns por tudo e principalmente pelos vídeos no YouTube. Sonhei com meu pai, já falecido em 2008, num local onde os seres de lá me disseram que eu precisaria falar com ele. Ele estava sofrendo muito e estava com um cheiro de corpo já em degeneração. Peguei nele e depois tive que lavar as mãos. Acordei com essa sensação e esse cheiro e fiquei meio agoniada, para falar a verdade. Enfim, falei com ele e ele olhou para mim, mas parecia que estava num tratamento de choque. Gostaria de saber se vamos para algum lugar desse tipo, porque ele olhou para mim com um olhar amoroso e só depois disso pareceu que cessou um pouco o sofrimento dele. Nós ficamos sendo estudados e tratados por esse grupo de pessoas. Quem são essas pessoas? E se não respondermos a esse tal tratamento que me falaram no sonho, ficamos presos aqui, e se ficamos, o que devemos fazer? Sim. Bom, vamos por parte. Primeiro responder se é possível ter contato com o desencarnado. Sim, é perfeitamente possível. Só que o contato com o desencarnado não é tão fácil assim. A maioria dos espíritas, sem querer criticá-los, eles têm contato com desencarnados e atribui praticamente a 100% dos contatos a desencarnados. Mas existem mais de 25 tipos de manifestações pós-morte que nós podemos ter contato não só com desencarnados, mas com outras entidades que o Espiritismo não trata, mas que a Teosofia trata. Então é possível ter contato com um parente nosso que já morreu? Sim, desde que essa pessoa conheça o mecanismo de entrar no astral para poder, depois que está naquela dimensão, ou no mental, voltar para a dimensão física. Isso é possível pela teosofia, porque a teosofia não traz, não incorpora, não recebe entidades, nós não fazemos isso. Pelo contrário, nós temos por obrigação ir ao mundo astral, ir ao mundo mental, e estando lá, estudar as leis, os acontecimentos, os fatos. É um mundo de pesquisa. Eu, por exemplo, eu já fui no inferno, não fui uma vez só, fui várias vezes. Eu não sou tão ruim assim para ir para o inferno. Não, mas eu fui levado. Fui para o purgatório de baixo, onde predomina o mal em relação ao bem. Fui para o purgatório de cima, onde predomina o bem em relação ao mal. E fui também para o céu. Eu não sou nenhum santo, mas fui para o céu. Mas por quê? Fui porque sou teimoso e queria aprender. E nós somos levados. E determinadas consciências espirituais nos levam a essas realidades. Então a teosofia faz isso. Então possivelmente, depois que eu morrer, eu vou poder ter contato com pessoas vivas. Por quê? Porque eu fiz isso quando eu era vivo, tive contato com pessoas mortas. Então é uma reciprocidade, é uma troca. Agora, mas você faz via projeção astral, Ademar? A gente faz normalmente via projeção astral ou projeção mental. Depende dela estar no astral ou no mental. No seu caso? No astral é fácil identificar, não existe pensamento. Só tem sentido, sentimento, emoção e instinto. Instinto ainda são as emoções, por exemplo, a raiva, a tristeza, as emoções animais. Não é isso? No astral. No astral. E no mental não existe emoção, nem sentimento e nem o instinto como emoção, como raiva, como fúria ou qualquer coisa dessa. No mental, a gente só vai para lá pelo pensamento, ou pelo instinto como conhecimento inserido como instinto, né? Então veja, é fácil saber se está no astral. A gente só tem sentimentos, emoções, instintos de emoções. É fácil saber quando se está no mental. A gente só tem pensamentos. E a gente também tem o conhecimento do instinto, que é uma sabedoria muito grande. Todos os animais têm instinto. E o que é o instinto? É a sabedoria que determina o que cada animal tem que fazer na vida dele. É um conhecimento muito rico, muito profundo. Então é possível sim ter contato com o desencarnado, mas existe essa realidade. Agora pega, por exemplo, um católico que não aceita isso, pega, por exemplo, um budista
que já aceita, porque existe o processo de substrato reencarnatório da alma. E determinadas religiões são facilitadores. O espírita tem um facilitador, mas ele não tem o conhecimento adequado do mundo astral. Por exemplo, existem mais de 20 leis específicas do mundo astral que o espírita não sabe, ele desconhece. Por exemplo, por exemplo, no astral, né? Todo mundo pensa que no mundo astral é um mundo de verdade. Não, ele é tão falho quanto o mundo físico. E a pessoa tem um contato com o desencarnado, pensa que ele está no mundo da verdade. Não, porque se ele morreu com um conceito errado, e você for consultar essa pessoa depois que ele morreu, ele vai te falar coisa errada. Não é um mundo de verdade. Sim. Senão seria fácil, todo espírita que encarnava ou que recebesse alguém, acertava na loteria, acertava um monte de coisas. Então, por exemplo, a teosofia já não existe aquele espaço como o nosso não, lar no filme. É um mundo onde não tem evolução. Não tem evolução no astral, nem no mental. Só no físico. Só evoluímos com os 4 corpos juntos. Físico, vital, o astral e o mental. Quando a gente morre, o mundo pós-morte é um mundo de ajuste. Porque antes de nós nascermos, nós reservamos um destino. É como se fosse uma prateleira onde a gente reserva o nosso destino. Você tem o teu destino. Né? E você pega o teu destino astral também, as suas tendências, as suas emoções, os seus vícios, as suas facilidades, as suas virtudes, e traz isso para você. Isso fica empenhado. O que é empenhado? É seu, ninguém mexe. Porque senão não pode existir destino aqui. Eu tenho que me carregar antes de nascer. Né? Aí depois a gente entra na dimensão vital e física, e aí nós temos o livre-arbítrio. E pelo livre-arbítrio nós fazemos nem sempre igual, fazemos diferente. E o que é o mundo pós-morte? Não é? Depois a gente morre. Não tem evolução, eu só evoluo como vivo. Né? Quer dizer, a gente está evoluindo aqui no físico. Físico, vital, as minhas emoções juntos, né? Evoluem no mundo astral, mas vivo, eu estou vivo. Os meus pensamentos evoluem na dimensão mental, eu estendo vivo, na ação, exatamente. Depois que eu morro, não. Então o que eu faço? Eu tenho o meu destino, o que eu não usei, eu vou devolver, e o que eu fiz diferente, eu vou reviver para poder gravar. Mas e a hora que eu gravo, eu desmancho. Olha que quebra de paradigma. Todo mundo pensa, quando eu morrer eu vou para o céu, lá no céu, aí eu me resolvo. Exato, não tem completamente diferente. Está perdendo tempo. Então veja, essa lei ela é clara dentro da teosofia. Né? Então não existe evolução pós-morte, são só ajustes. E quando a gente termina os ajustes, a gente desmancha. Mas de que forma é ajustado pela teosofia? Como é que explica? Revivendo, você revive aquilo gravando no astral. E nós temos o átomo primordial, que é o átomo espiritual eterno, que a gente chama de mônada, corpo casal, que grava isso. Aí a gente tem uma segunda morte no astral. Aí vai para o mental, é a mesma coisa. Ou seja, o mundo astral é totalmente diferente do mundo físico. Aqui, por exemplo, a gente nasce bebê, fica criança, cresce e morre com idade avançada. Do astral, não. A gente entra com a idade avançada, exatamente como morreu, e rejuvenesce. É igual aquele filme do Benjamin. Rejuvenesce. Então, por exemplo, se você encontrar sua mãe, seu pai, algum parente que já morreu há um certo tempo no astral, ele vai estar cada vez mais novo. Até que ele vai chegar a ser adolescente, criança, até chegar no ponto que não tem mais o que fazer porque alguém fez por ele. Ele vira bebezinho lá. Ele não chega a ser bebê. Porque antes disso a mãe já cuidou dele, né? Até onde a mãe cuidou, ele vai até lá, né? Então a gente entra velho e sai cedo. Olha como é diferente, né? Depois, aqui o futuro a gente não conhece, porque ainda não aconteceu. O passado nós conhecemos, porque já ocorreu. Nós não podemos mudar o passado, mas o futuro não podemos mudar. E o astral não, é o contrário. No astral é como se a gente vira. Aqui na frente está o futuro, atrás está o passado. No astral reverte. Atrás fica o futuro e na frente fica o passado. Então, eu quando vou para o astral, eu não vou para o presente. E não vou para o passado. Eu vou para o futuro. Porque o futuro ainda não aconteceu no astral. Porque não aconteceu fisicamente aqui. Lá já existe, mas porque é conhecido já o futuro. Porque aquilo já foi reservado, já foi planificado antes de eu nascer. Então, se eu fizer uma viagem ao astral, e todo mundo faz uma viagem ao futuro, toda noite. De 4 a 5 vezes nós vamos ao futuro. Então, se eu aprender como mexer com isso,
eu adquiro capacidade de pressentimento, premonição, precognição, de adivinhar o futuro, capacidades mânticas, né? Então ele é reverso. Depois, quanto mais ódio eu tiver aqui, no mundo físico, se eu chutar parede, rasgar lista telefônica, se eu chutar, gritar, espernear, fazer uma catarse, né, que a gente chama, eu jogo fora as emoções. No astral não. No astral, se a gente sente uma emoção, ela fica de 100 a 1000 vezes mais forte. Nossa! Fica muito mais intensa. Então, por exemplo, aqui o corpo físico, ele dilui a emoção. O corpo vital dilui a emoção, porque são muito densos no corpo físico. No astral não tem corpo físico, não tem o corpo vital. É só o astral, então a emoção é muito mais forte. Então, quando a gente sente uma emoção do astral, no desencarnado, é muito forte. A gente não aguenta. Por isso que existem regras onde nós não podemos sentir essas emoções. A gente não suporta. Ô, Demar, mas nesse caso da Nathalie que ela respondeu... No caso da Nathalie, você não foi no astral. Primeiro, no astral não tem cheiro de defunto, né? Cheiro de podre, não tem nada disso. Porque o cheiro de podre faz parte da Terra, porque o corpo dele não está podre. Ele está vivo, existe vida após a morte. Ele está no astral. E depois não tem nada de decomposição, não tem nada... Tudo que você colocou é algo que existe dentro da sua realidade. Porque a gente pode ir para o mundo astral e não ver o mundo astral. Por exemplo, nós vamos dentro do nosso ovo. Ovo áurico. Nós temos um ovo com cerca de 1 metro em todas as direções, como se fosse um ovo. E se eu estiver dentro do ovo, eu não vou ver o mundo astral, eu vou ver o que está acontecendo dentro do ovo. Então as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas imaginações. O ovo é a aura, o aura energética. Então é como se fosse um espelho, né? A gente reflete e aquilo reflete para nós. E parece que a gente está numa outra realidade, mas não, nós estamos dentro da realidade. Então a experiência que ela teve foi dentro da realidade dela. Não tem nada do astral. O astral, a gente sai do ovo e você vê a realidade astral. E o mundo astral ele é diferente, a cor é diferente. A cor é mais intensa, né? Ele é mais quente. Mais quente. O astral é mais quente. O etérico é mais frio. Então você vê as cores mais nítidas, tem muito mais matizes, muito mais nuances, tem muito mais detalhes. Né? É maravilhoso. E depois, as leis são diferentes. Né? Como eu já falei, você sente raiva, ela é de 100 a 1000 vezes mais forte. Então imagina, por exemplo, o suicida no astral. O que ele sofre? É horrível, né? Porque ele vai sentir toda aquela situação de suicídio no mínimo 100 vezes mais forte, porque ele não tem o corpo físico. Então isso é o inferno. Isso é o inferno. Da mesma maneira, alguém que tem uma felicidade muito grande por ter praticado algo maravilhoso, né? Ele vai sentir 100 vezes mais. Isso é o céu. Então isso é o céu, né? E no restante já é difícil a gente participar. Então a gente não tem ideia das emoções, né? Depois a pessoa não muda quando vai para o astral. O astral não aprende. Então, como fala, determinados espíritas falam que a gente vai, tem escolas, tem o Summerland, nessa terra de verão, aí você vai aprender. Mas isso não existe aprendizado após a morte, só quando nós somos vivos. Mas existe escola no astral? Lógico que existe, para quem está vivo. Participando do astral, tem escola no astral. Como é que acontece esse intercâmbio? Então, aí é uma questão de consciência, é difícil a pessoa perceber, né? Mas não é que você vai para uma escola. Tem outros que dizem que tem hospitais, você vai ser curado. Mas você vai ser curado se o teu corpo está aqui, já foi decomposto. Não tem isso daí. Como é que você vai aprender? Não tem como aprender. Porque você tem que aprender com os 4 corpos. Isso não existe. Isso é fantasia espírita. Né? Existe o aprendizado enquanto eu estou vivo. Eu posso ir à escola no astral, eu posso ir até a universidade no astral. Porque tem universidade física, que por reflexo tem universidade no astral. Tudo que tem no físico tem no astral, mas não depois de morto eu vou numa escola ou vou ser curado no hospital. Isso não existe. Depois, no mundo espiritual, o futuro é desconhecido. Para nós aqui fisicamente, o nosso futuro é desconhecido. O passado a gente conhece. No astral é o contrário. O futuro ele não conhece. Por quê? Porque eu que estou mexendo nele. Ele não sabe o que eu mudei. Tem o que era previsto. Ele não sabe se é certo, porque eu não mexi nele. Ele não sabe o que está lá, né, no astral. É porque ele tem o destino lá.
Mas ele não sabe o que eu fiz, só eu sei porque eu fiz aqui. E depois que eu morrer é que eu vou ajustar. Então como é que é a morte? A morte eu morro, simplesmente entro com a idade que eu estiver no astral, em vez de ir para frente eu vou para trás, eu faço a regressão. E cada vez eu vou ficando mais jovem, mais jovem, mais jovem, até registrar tudo isso no astral. Olha, mas sobre essa questão da Nathalie, por exemplo, responder para ela, por exemplo, o que ela vivenciou então nesse plano? Experiência interna dela. É tudo interno. Isso vem de práticas, do que ela leu, de ideias que ela tem, da imaginação dela. Mas não são realidades astrais, não são realidades astrais. Porque, por exemplo, ninguém fala que tem cachorro no astral. Tem cachorro no astral. Só que não existe o cachorro individual. Tem cachorro que é um grupo. Existe o cachorro individual, mas a alma é a mesma, é uma alma só. Então, por exemplo, é um grupo de cachorros tipo Beagle, tipo Fox, tipo Terrier, não é? Então existe o cachorro individual, mas a alma não é individual, é coletiva. E existe cachorro no mental, que é o conhecimento de... Olá, amigo internauta, você que nos acompanha aqui hoje novamente, Fred João, professor Ademar Ramos, aqui hoje na casa do professor Ademar, também Carlos Torres, conversando um pouco mais sobre os temas que vocês nos apresentaram, como perguntas, como dúvidas, e tem muito mais coisa que vem pela frente aqui nos programas de hoje, mas tem uma dúvida aqui de uma internauta, o Ademar, e de um outro internauta, o Paulo Oliveira de São Paulo e a Nathalie Oliveira de São Paulo. Os dois perguntam, depois você vai falar sobre mediunidade também, que é uma pergunta que está dentro do contexto, mas os dois perguntaram sobre parentes que morreram, se eles podem se encontrar novamente com a gente na moto astral. E aqui a Nathalie fala assim: olá Ademar, acompanho sempre seu trabalho, parabéns por tudo e principalmente pelos vídeos no YouTube. Sonhei com meu pai, já falecido em 2008, num local onde os seres de lá me disseram que eu precisaria falar com ele. Ele estava sofrendo muito e estava com um cheiro de corpo já em degeneração. Peguei nele e depois tive que lavar as mãos. Acordei com essa sensação e esse cheiro e fiquei meio agoniada, para falar a verdade. Enfim, falei com ele e ele olhou para mim, mas parecia que estava num tratamento de choque. Gostaria de saber se vamos para algum lugar desse tipo, porque ele olhou para mim com um olhar amoroso e só depois disso pareceu que cessou um pouco o sofrimento dele. Nós ficamos sendo estudados e tratados por esse grupo de pessoas? Quem são essas pessoas? E se não respondermos a esse tal tratamento que me falaram no sonho? Com um parente nosso que já morreu? Sim, desde que essa pessoa conheça o mecanismo de entrar no astral para poder, depois que está naquela dimensão, ou no mental, voltar para a dimensão física. Isso é possível pela teosofia, que a teosofia não traz, não incorpora, não recebe entidades, nós não fazemos isso. Pelo contrário, nós temos por obrigação ir ao mundo astral, ir ao mundo mental, e estando lá, estudar as leis, os acontecimentos, os fatos, é um mundo de pesquisa. Eu, por exemplo, eu já fui no inferno, não fui uma vez só, fui várias vezes. Eu não sou tão ruim assim. Ficamos presos aqui, e se ficamos, o que devemos fazer? Sim. Bom, vamos por parte. Primeiro responder se é possível ter contato com o desencarnado. Sim, é perfeitamente possível. Só que o contato com o desencarnado não é tão fácil assim. A maioria dos espíritas, sem querer criticá-los, eles têm contato com desencarnados e atribui praticamente a 100% dos contatos a desencarnados. Mas existem mais de 25 tipos de manifestações pós-morte que nós podemos ter contato não só com desencarnados, mas com outras entidades que o espiritismo não trata, mas que a teosofia trata. Então é possível ter contato para ir para o inferno? Não, mas eu fui levado. Fui para o purgatório de baixo, onde predomina o mal em relação ao bem. Fui para o purgatório de cima, onde predomina o bem em relação ao mal. E fui também para o céu. Eu não sou nenhum santo, mas fui para o céu. Mas por quê? Fui porque sou teimoso e queria aprender. E nós somos levados. E determinadas consciências espirituais nos levam a essas realidades. Então a teosofia faz isso. Então possivelmente, depois que eu morrer, eu vou poder ter contato com pessoas vivas. Por quê? Porque eu fiz isso quando eu era vivo, tive contato com pessoas mortas. Então é uma reciprocidade, é uma troca. Agora,